Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate. Obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai começar a falar da minha testa, que eu tô ficando careca, mas o meu cabelo tá molhado, eu esqueci o secador em casa, então não tem como montar aquele penteado que vocês estão acostumados. Feriado, quinta-feira, semana monótona, sem futebol. A Gávea muito vazia, tempo ruim aqui no Rio de Janeiro, ou seja, um combo perfeito para que vocês esqueçam o futebol. Mas eu não vou deixar vocês esquecerem, porque tem algumas questões que são muito importantes que podem impactar esse ano ainda no time do Flamengo. Eu diria, se o Flamengo conseguir pontos suficientes, se manter no páreo do Campeonato Brasileiro, e principalmente agora, a partir da outra semana, quando nós vamos decidir a Copa do Brasil com o São Paulo. Você já sabe, 2 árbitros ruins escalados, 2 árbitros que não funcionam nunca contra o Flamengo, mas primeiro jogo aqui, segundo jogo lá em São Paulo, e é uma decisão muito difícil que torna, eu diria, a nossa visão sobre o que vai acontecer tão nebulosa como está o tempo hoje aqui. Ou seja, tudo isso em função, e aqui temos a presença de um miquinho aqui, ó, que passou aqui para nos prestigiar também. Tomar cuidado com esses micos, que eles são um pouco traiçoeiros. Mas é o seguinte, meus amigos, tô aqui na Gávea e tal, e jogar polo aquático com os meus amigos. O treino acabou agora, são 1h15 da tarde, e hoje às 6h30, como você sabe, tem a nossa live. Não tem live raiz às 10h30 da noite, live raiz só no domingo agora, às 10h30, hoje e amanhã, live 6h30 da tarde. Essa semana, meus amigos, como eu falei, foi monótona, mas o que movimentou, eu diria, os bastidores rubro-negros, o que movimentou a torcida do Flamengo, outro mico passando por aqui, movimentou a torcida do Flamengo, movimentou os debates do nosso clube, e de uma certa forma até provocou determinadas reações. Dentre essas reações, uma minha sobre o Bruno Henrique, porque eu sinceramente não acho que possa ser possível ainda que o Flamengo não tenha se movimentado, mesmo que brandamente, para poder renovar alguns contratos, sobretudo do Bruno Henrique. Mas o que vem realmente convulsionando o ambiente rubro-negro é a relação do Marcos Braz com o Gabigol. Tem muita controvérsia aí, e eu quero contar para vocês o que eu soube aqui, o que algumas pessoas me falaram, e são informações convergentes com aquilo que nós já sabíamos em função do que estávamos lendo de outras publicações. Nós já sabemos há algum tempo. Vocês sabem que o Flamengo suspendeu a contratação, suspendeu não, adiou o processo de renovação do contrato do Gabigol até depois da final da Copa do Brasil. Você sabe muito bem que o Gabigol foi para o banco, houve aquela controvérsia toda com ele também, com relação à festa que ele deu. Isso repercutiu muito mal, não somente na torcida do Flamengo, como aqui na Gávea ainda. Eu não tinha vindo aqui, fiquei um tempo sem vir, e hoje eu pude perceber como as pessoas reclamam daquela festa, como as pessoas realmente entenderam que aquilo ali foi uma demonstração de falta de comprometimento do Gabigol com relação ao clube, principalmente ao momento que o Flamengo estava vivendo. Houve, eu diria, um abrandamento desse clima tenso envolvendo o Sampaoli, a diretoria do Flamengo, os jogadores, em função de uma vitória que nós tivemos contra o Botafogo. Um amigo aqui veio me visitar. Como é que é teu nome? Paulo. Olha aí o Paulão aí. Tudo bem, Paulo? Beleza. Estou eu gravando um vídeo aqui. Eu vou comentar. Tu não é daqui não? Não, Não? de Tu não é? Belém.
É de Belém? É. Aí veio aqui conhecer Eu, minha esposa, a gente veio conhecer. Caramba, que Sigo legal. no Twitter, te sigo no teu canal. É há muito mesmo? tempo, Pô, que bom. Pena que não tem jogo, né, cara? Uma pena, né? Mas você já veio aqui no Maracanã? Já, é a terceira vez que eu tô vendo aqui. É? É. Então beleza. Então tudo bem. Ainda bem que a esposa deixa você curtir futebol, né? Ainda bem, né? Todo dia a gente vê. Porque tem aquelas esposas que não deixam não, né? Não deixam não. Tá bom? Falou, Gil. Um abraço pra você. Então aí tá o companheiro lá de Belém, que veio aqui. Uma pena que o companheiro chegou aqui e não teve jogo. Bom, é o seguinte. Então, eu tava aqui contando pra vocês que a vitória sobre o Botafogo realmente aliviou muito o ambiente, as relações, e o São Paulo ganhou realmente um fôlego para poder trabalhar bem a equipe até a Copa do Brasil. Tinha aqueles boatos de que ele sairia, aqueles boatos de que ele deixaria o clube caso o Flamengo não vencesse o jogo, caso houvesse uma goleada estrondosa, porque os torcedores do Faísca estavam dizendo que iriam nos golear. Então havia realmente essa ideia de demitir o Sampaoli, caso isso acontecesse. Mas como o Flamengo ganhou, no meu entendimento, por méritos individuais, ganhou o jogo, o Sampaoli vai ser o técnico do Flamengo realmente até a final da Copa do Brasil, pelo menos. Aí depois, meu amigo, quando a final da Copa do Brasil, se der para suportar até o final do ano, caso o Flamengo realmente não tenha chance, vai pagar uma multa para ele tão alta. Por quê? Porque parece que a partir de dezembro a multa começa a cair. Então é o seguinte, houve essa paralisação das negociações de renovação do contrato do Gabigol, porque tem muita gente aqui que acha um absurdo, tem muita gente contrária. Primeiro, a renovação de contrato dele, você pode acreditar, porque eu tô aqui dentro, você tá vendo que eu tô na Gávea, houve muitas reclamações em torno do Gabigol nesses últimos dias, e realmente tem algumas pessoas que são muito contrárias à renovação de contrato dele. Dentre essas pessoas, ele vai dizer que não, mas é o Marcos Braz, porque o Marcos Braz realmente perdeu muita influência dentro do vestiário em função daquela discussão que teve com o jogador. Eu acho que naquela ocasião, um falou o que não devia para o outro, mas o embrião de tudo aquilo realmente foi o Gabigol, porque ele reclamou assintosamente com o Marcos Braz, que o orientou a ficar para o exame antidoping. Ele é um jogador experiente, ele sabe muito bem que ele deveria realmente ter ficado naquele dia, e aí menino rebelde queria ir embora, e dali acabou se suscitando uma discussão muito forte, e os dois levaram para casa. Os dois realmente não estão se falando, isso é verdade, e o Marcos Braz tanto levou para casa como levou também lá para aquele gabinete ali, ó. Ele não quer a renovação de contrato do Gabigol, porque o Gabigol teria feito com que o Marcos Braz perdesse influência dentro do vestiário. Então, isso que estão dizendo aí, que o Gabigol certamente vai renovar, não é tão verdade assim. Não é tão verdade assim, porque se aparecer uma proposta razoável pelo Gabigol, o Flamengo vai vender. Se aparecer essa proposta, o Flamengo vende, porque o Marcos Braz de fato não quer, e o Landim é aliado do Marcos Braz, o Braz é aliado do Landim, são realmente figuras inseparáveis aqui dentro do Flamengo. Por mais que muita gente queira que o Marcos Braz também deixe a vice-presidência de futebol, o Landim não quer tirá-lo de jeito nenhum, resiste tirá-lo. E eu queria aqui dizer a vocês, numa queda de braço entre o Gabigol e o Marcos Braz, vai vencer, pelo que eu percebo aqui, vai vencer o Gabigol, vai vencer o Marcos Braz, porque o Gabigol é muito malquista também aqui dentro da Gávea. A dúvida que se tem em relação à renovação de contrato do jogador refere-se justamente ao comportamento dele e à forma como ele contamina os outros jogadores também dentro do campo, para que a produtividade que os nossos jogadores têm dentro de campo seja também prejudicada. Esse aí é exatamente o pensamento de muita gente aqui. Pela primeira vez eu ouvi isso.
não tem que renovar o contrato do Gabigol, porque ainda por cima quer um aumento que não tem nenhuma justificativa técnica. Ele não tem jogado bem já há um ano e não tem nenhuma justificativa realmente para renovar o contrato dele agora. Ele já ganha mais do que suficiente para produzir aquilo que deveria produzir e não está produzindo agora. Então, a tendência é que o companheiro, sendo celebrado aqui pelos amigos, escutaram aí, Garanhão! Então é o seguinte, ele é um cara que é realmente ídolo do Flamengo. O Gabigol é um companheiro que nos ajudou muito a chegar às glórias que nós tivemos nos últimos anos, mas de fato não vem apresentando um bom futebol. No meu entendimento, até com a colaboração de mais estratégias executadas por treinadores muito ruins que o Flamengo escolheu. Aliás, contra o Brás pesa isso também, porque muita gente queria realmente a criação de um fato novo aqui na Gávea com a demissão do Sampaoli. Ninguém tolerou aquela história do Pedro, como ninguém tolera também a não escalação do Pedro naqueles 2 jogos contra o Olímpia, que acabou causando a nossa eliminação da Libertadores. Tem muitas críticas e a oposição se aproveitando disso. Mas independente de oposição, se você for tirar essa variável da nossa análise, e é importante que isso aconteça, tem muitos aliados que realmente não querem a renovação do Gabigol. Então, eu acho que hoje, com o apoio, com, eu diria, a amizade convencional ou realística entre o Marcos Braz e o Landim, hoje, se nós nos encontrarmos numa situação onde ele tenha que decidir pelo Gabigol ou então pelo Marcos Braz, eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, que ele decidiria realmente pelo Marcos Braz. Estou contando essa história para vocês de maneira muito vagarosa, para vocês irem percebendo e ao mesmo tempo opinando sobre isso aqui. Se você acha que tem que renovar o contrato do Gabigol ou não, se você acha que o Gabigol realmente conspurca o vestiário, se você acha que é o Gabigol que tem que ficar, ou então o Marcos Braz, por mais que eles falem, o Marcos Braz definiu a relação deles agora como um freio de arrumação. Freio de arrumação, na minha interpretação, é o seguinte: olha, eu tinha uma amizade muito grande pelo Gabigol, eu concedia muita liberdade para ele, e a liberdade que eu concedi para ele o fez entender que deveria desrespeitar a hierarquia, e isso aí eu não posso aceitar de jeito nenhum. Eu acho que é isso aí o que ele quis dizer, freio de arrumação. Porque uma coisa que muita gente também falava do Marcos Braz, que ele concedia muita liberdade para os jogadores, e aí quando chegava na hora da cobrança, ele não tinha como fazê-lo em função dessa amizade toda. E o Landim não vai muito lá no ninho. E passou aí agora em função da ciência dele de que o Marcos Braz perdeu o vestiário, e a partir desse problema que ele teve com o Gabigol. Então o Landim entende que foi o Gabigol que ocasionou essa diminuição de influência dentro do vestiário do Flamengo, o que de fato, vamos esquecer aqui que seja o Braz, se um vice-presidente de futebol não tem tanta influência dentro do vestiário, é porque realmente está na hora dele ser substituído. Então ele passa a ocupar, o Landim, uma função lá dentro do Ninho do Urubu que é do Marcos Braz, porque ele não está podendo fazer, porque ele não está podendo cumprir essa missão, porque perdeu realmente essa ascensão contra os jogadores. É algo realmente muito difícil, eu não sei como é que isso vai acontecer. O que eu acho, essa daí é minha opinião, você pode dizer aí, o que eu acho é que uma vitória contra o São Paulo, ou seja, uma conquista contra o São Paulo da Copa do Brasil, vai arrefecer esses ânimos tensos que acontecem dentro do Flamengo, que estão mascarados, como eu falei para vocês, em função dessa vitória que o Flamengo teve sobre o Botafogo. Eu não tenho nenhuma dúvida que se o Flamengo não tivesse vencido, se o Flamengo tivesse perdido para o Botafogo, a situação seria muito diferente. Essa semana agora seria repleta de confusões, de boatos, de especulações. Está tudo muito tranquilo,
em função disso, em função dessa vitória contra o Botafogo. Então é o seguinte, se aparecer uma situação onde o Marcos Braz e o Gabigol tenham construído um muro intransponível para uma boa relação lá do outro lado e eles não consigam vencer esse obstáculo, eu hoje diria para vocês que a predileção do Landim seria pelo Marcos Braz. É algo que também gera polêmica aqui, porque tem muita gente aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, para terminar esse vídeo, eu quero aqui te dizer, tem muita gente aí que quer que os dois saiam, tem muita gente pedindo reformulações aqui e entendendo que se isso realmente acontecer, o Flamengo deveria começar por cima, deveria começar ali pela vice-presidência de futebol e naturalmente tendo consequências por toda a hierarquia, por toda a árvore de comando do Flamengo, envolvendo todo o departamento de futebol. Então, eu queria aqui dizer a vocês que o panorama é esse. Marcos Braz se indispondo com o Gabigol. Hoje à tarde, 6h30, aliás, já à noite, 6h30, eu vou fazer uma live aqui no canal, como vocês já sabem, live de praxe toda quinta-feira, nós vamos discutir mais sobre isso e outras tantas coisas nessa semana muito fria de futebol. Eu estou explicando para vocês o que eu percebi aqui. Deixe o seu like aí, se inscreva no canal, saudações rubro-negras, deixa a sua opinião aí, diga para mim o que você acha. Grande abraço e até 6h30 da tarde, hoje, quinta-feira. Saudações rubro-negras.